A autocompaixão e a autoestima são dois lados da mesma moeda. Nesse vídeo a gente vai entender como que essa moeda acontece, qual que é o peso dela, de que material ela é feita. A gente vai entender bem direitinho a relação entre a autocompaixão e a autoestima. Para quem é novo aqui no canal, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui a gente fala sobre autocompaixão, sobre conexões saudáveis e sobre estratégias para gerenciar de forma mais funcional aquilo que a gente sente. A gente vai começar esse vídeo conhecendo algumas questões que a Christian Neff, que é uma psicóloga que defende a autocompaixão, nos traz e contribuiu para que a gente entendesse. A Christian Neff fala que a autocompaixão traz benefícios que a autoestima não consegue. Ela nos convida a refletir sobre uma pergunta que eu vou falar aqui literalmente para que a gente possa colocar ela na nossa cabeça e dar bastante atenção para ela. A pergunta é assim: o que acontece com a nossa autoestima quando falhamos? Muito provavelmente a autoestima diminui, a autoestima é impactada diante das nossas falhas, diante de um momento em que a gente não atingiu alguma expectativa, diante de um momento de frustração. Esse é o maior prejuízo que a Christian Neff comenta sobre a autoestima e sobre a gente depender só da autoestima sem ter o outro ladinho da moeda, que é a autocompaixão. A autoestima, ela tá ali do nosso lado e ela tá ali como uma boa amiga nos momentos que a gente tem aplausos, nos momentos em que tá tudo correndo bem, nos momentos em que a gente tá acertando, que a gente tá conseguindo, dar conta das coisas. Só que quando a gente não consegue, quando a gente está ali diante das nossas limitações, a nossa autoestima sofre. Por outro lado, e agora virando a nossa moeda, a autocompaixão não é impactada diante das nossas falhas, diante dos nossos erros ou daquilo que a gente não conseguiu atingir. A autoestima se retira e ela não consegue sustentar o peso do nosso erro. Já a autocompaixão está ali do nosso lado e sim, consegue continuar como uma boa amiga diante das nossas falhas, diante daquilo que a gente não foi muito bom o suficiente, porque a autocompaixão nos olha como inteiro. Quando a gente é autocompassivo e quando a gente está com bons níveis de autocompaixão, a gente se aceita e a gente consegue estar ali do nosso lado, apesar das nossas limitações, apesar de falhar, apesar de não ser bom o suficiente. A autoestima e a autocompaixão são dois lados da mesma moeda, porque uma celebra as nossas conquistas, a outra ampara as nossas falhas. Uma destaca os nossos pontos fortes e a outra acolhe nossas fraquezas e nossas limitações. A autoestima celebra as nossas qualidades e a autocompaixão nos ajuda a lidar com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições. E é por isso que esses dois lados dessa moeda precisam conversar, precisam estar fortalecidos. Porque se a gente investe só na autoestima, só em potencializar o que a gente tem de bom, a gente corre o risco de não ter nada ao nosso dispor e não ter nada ali para nos dar uma boa base quando a gente falhar, quando a gente for imperfeito, quando a gente não der conta de alguma coisa. E isso quem nos dá, quem nos garante, é a autocompaixão. Tem uma frase do This Is Us que diz assim: é muito mais fácil aceitar quem você é em toda a sua glória danificada do que tentar ser alguém que você não é. Muitas vezes a tentação da autoestima faz com que a gente tente ser quem a gente não é, para receber elogios, para receber gratificações, para receber a aprovação social, mas isso nos distancia de ser quem a gente é e isso tem o seu preço. Já a gente aceitando, todas as nossas partes danificadas, toda a nossa imperfeição e assumindo quem a gente é de verdade, pode sim ser muito recompensador, Essa é a lição aí da frase do This Is Us, que conversa muito com essa relação da autoestima e da autocompaixão.
A autocompaixão não tenta definir o nosso valor pelo que a gente está apresentando e nem tenta medir o valor da nossa essência. A autocompaixão é uma maneira da gente se relacionar com quem a gente é. Ela honra o fato de que todos nós somos humanos e que teremos pontos fortes e pontos fracos e que tá tudo bem. Isso não é mensurável, isso não é medido, isso é só aceito. Ao invés de ficar perdidos, nos medindo nosso valor, nos comparando, buscando minimizar os nossos defeitos, né? Esconder os nossos defeitos, a autocompaixão nos convida a abraçar a experiência como ela é, com aceitação, com completude, com atenção plena. Para a autocompaixão, os nossos sucessos vêm e vão, os nossos acertos e erros vêm e vão, todos eles são parte da experiência, são parte da vida e são parte de ser quem a gente é. Tudo isso, erros, acertos, sucessos, fracassos, são parte do processo de estarmos vivos. Ao contrário da autoestima que nos empurra a nos comparar com os outros e a nos dar sentimentos de gratificação e bons sentimentos quando a gente está acima da média, quando a gente é melhor que os outros, a autocompaixão nos convida a conectar. Ao invés de precisar ser melhor que os outros para ter algum alívio, a autocompaixão nos convida a nos abraçar e nos espelhar em nossas vulnerabilidades no sentido da conexão, no sentido da empatia, no sentido que a gente se entende, que a gente está junto na experiência de ser humanos, né? Que a gente está junto nas nossas limitações e que isso pode inclusive trazer benefícios à medida que a gente se ajuda, à medida que a gente constrói um mundo melhor, à medida que a gente trabalha para construir relações e para resolver problemas e a contribuir com aquilo que a gente tem de melhor, para que as nossas fragilidades possam ser olhadas, né, com carinho e como parte do processo, como parte de um todo que a gente está ali juntos, conectados, vivendo. Os bons sentimentos da autocompaixão não desaparecem quando a gente falha ou quando a gente erra. Bem pelo contrário, eles estão ali disponíveis para nós justamente nesses momentos. E tem uma frase do livro da Christian Neff que é o seguinte: quando a fantasia inconstante da autoestima nos abandona, o abraço abrangente da autocompaixão está lá, esperando pacientemente. Alguns estudos mostram que quanto mais a gente tem autoestima, também a gente tende a ter níveis de autocrítica maiores. E o que acontece? Quando a gente é mais autocompassivo, esses níveis aí de autocrítica, eles tendem a diminuir. Então, como um tiro no pé, a autoestima faz com que a gente tenha sensações boas quando a gente está no topo, mas que a autocrítica venha lascando ali quando a gente não está no topo, quando a gente está lá no fundinho do poço. E os estudos ali de autocompaixão mostram que aqueles que são mais autocompassivos, eles não são tão impactados diante de uma nota que não é tão boa, diante das suas falhas, diante dos seus erros. Que a competição não fica tão importante assim quando a pessoa é autocompassiva. Inclusive, ela consegue disponibilizar de mais autocompaixão para os outros também, né? A autocompaixão ajuda na conexão emocional, ajuda na empatia, ajuda nos vínculos. E aí, chegando para o final do nosso vídeo, a Christian Neff nos convida a fazer 3 reflexões que nos ajudam nesse processo de se a gente quer se conectar mais com a autoestima, mais com a autocompaixão, ou onde a gente está aí nessa jornada. As perguntinhas são assim: quero me sentir melhor do que os outros ou me sentir conectado? Será que o meu valor vem do fato de eu ser especial e acima da média, ou do meu valor como humano, da minha essência, da pessoa que eu sou? Quero ser perfeito ou saudável, perfeito ou conectado? E antes de encerrar, eu quero ler para nós um trechinho da Carol Vogel, do livro dela que eu sou fã, que é Quando Eu Aprendi a Me Amar. Precisei encarar que, por ser um ser humano, sou digna de falhas e de muitas delas.
como foi difícil ver que por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, lá estava eu cometendo os mesmos erros novamente. Mas agora eu poderia ter uma escolha: me criticar por eles ou aprender com eles e evitar repeti-los. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se esses temas te interessam, autocompaixão e autoestima, eu vou deixar aqui outros vídeos do canal que falam especificamente sobre esses temas. Espero que eu tenha aí colocado uma sementinha para o cultivo da autocompaixão e, claro, da autoestima também, mas não só da autoestima, né? Para que essa tua moeda, para que essa tua balança esteja harmonizada. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. Um super beijo e até a próxima!